Boa tarde, pessoal, aqui é o professor Giovanni falando com vocês e hoje a gente vai ver função quadrática ou função de segundo grau para alguns como conhecem, tá? Então, o que seria? Seja f de x uma função de segundo grau com domínio de R em R, então, ou seja, qualquer valor que eu colocar para x, eu vou obter um número real que vai estar dentro dos conjuntos reais e eu vou obter um valor para y, tá? Para o nosso f de x. E a seguinte lei de formação dela vai ser sempre essa aqui, tá? Quando ela é completa. E o que seria cada coeficiente desse? Vamos ver isso. Esse cara aqui, ó. Deixa eu botar pra gente. Esse cara vai ser também o nosso coeficiente angular. Ou seja, ele determina se a nossa parábola vai ser positiva ou negativa. E ele acompanha sempre o x². Por quê? Porque a função de segundo grau é um polinômio, né? Uma função com polinômio, que o maior expoente é 2. Então, ele sempre acompanha o x². O b seria o coeficiente que determina se no gráfico ele vai cortar decrescendo ou crescente. Mas o que você tem que saber é que ele acompanha o x sozinho, tá? Com expoente igual a 1, tá? Ele vai acompanhar aqui o x. E o C é um dos mais importantes. Por quê? Porque ele corta o eixo Y. Então, esse cara aqui, ó, é um dos importantes que você tem que saber, tá? Porque de cara, na hora que tu vê a função, tu vai saber que ele vai estar no gráfico, tá? Vamos lá. E para que seja uma função do segundo grau, eu preciso que o A seja diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque na hora que eu colocar um A igual a zero, isso vai zerar o meu x². Porque zero vezes qualquer número é zero. Então, na hora que eu zerar meu x², não vai ser mais uma função do segundo grau e sim do primeiro, tá? Então, vamos lá. E esse A, ele é muito importante, tá? Vamos falar dele agora. Esse A não é o coeficiente angular, que ele vai determinar se a parábola é positiva ou negativa. Então, vamos colocar alguns exemplos. Quando o A ele é maior do que zero, ou seja, o meu A ele é positivo, vou colocar aqui. Quando ele é positivo, eu tenho uma parábola, vou colocar bem aqui pra gente fazer um resumo. Aqui x, aqui y. Quando ele é positivo, eu vou ter uma parábola com concavidade voltada para cima. Quando eu tenho um A negativo, vou colocar aqui, menor do que zero, eu vou ter uma parábola aqui, com concavidade voltada para baixo, tá? Deixa eu fazer o desenho bem aqui rapidinho para a gente ter como resumo. Porque isso vai ser de cara pra gente. A gente tem que analisar a função antes de fazer qualquer coisa, tá? Pronto, uma concavidade voltada para baixo. E se ele for igual a zero, ele não vai ser uma parábola, vai ser uma reta, né? Que a gente já sabe da função do grau do primeiro grau. Função do primeiro grau. Então, vamos lá. E sabendo disso, né, deixa eu colocar logo para vocês que esse cara aqui, ó, é o nosso Czinho. É onde o C vai cortar o eixo Y, tá? Fica bem bonitinho pra gente. Vamos lá. Vamos ver um exemplo prático disso. Vamos analisar mais ela aqui. Até então, o que você precisa saber é isso aqui. E vamos aprender agora como montar ela no gráfico. Deixa eu só colocar aqui mais bonitinho para vocês. Ficar organizado, tá? Vocês pegarem, bate print, faz o que vocês quiserem para estudar. E a forma de resolver isso, para colocar no gráfico, eu preciso desses pontos. Eu preciso das raízes e preciso, né, saber do eixo Y. Vamos lá. Para achar as raízes da função, os zeros da função, eu preciso igualar a minha função igual a zero também. Igualmente da função do primeiro grau, na segundo grau também preciso. E a fórmula de resolução é diferente. Por quê? Para resolver eu posso usar de duas maneiras. Em alguns casos por Bhaskara, em outros casos por soma e produto. Eu vou mostrar primeiramente por Bhaskara. Depois eu faço um vídeo para vocês quiserem por soma e produto, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui por Bhaskara. E vamos estudar também as propriedades. Vamos lá, vou colocar aqui.
Bhaskara. A fórmula de Bhaskara vai consistir em quê? Eu preciso de um delta, e esse delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse é meu delta, tá? E depois eu preciso terminar a minha fórmula de Bhaskara, que consiste em menos b mais ou menos raiz de delta, que é o nosso delta ali em cima, sobre 2 vezes o a. E dessa forma a gente vai conseguir obter as nossas raízes da função, tá? Para poder montar o gráfico. Vamos lá. Vamos analisar esse delta agora. Por quê? Porque eu preciso saber o que acontece quando um valor assumir aqui. Porque aqui, ó, você está vendo aqui, ó, ele vai ter um valor. E dependendo do valor, por ele estar dentro de uma raiz, ele não pode ser o quê? Não pode ser negativo, porque não existe raiz quadrada negativa. Então vamos lá. Vou escrever aqui para vocês. Quando o delta ele for maior do que zero, ou seja, positivo, vão ter duas raízes reais e vou colocar assim, ó, diferentes. Quando o delta for igual a zero, vai ter duas raízes reais e iguais. Essa é a diferença. São duas raízes reais, mas são diferentes e aqui são iguais. E quando o delta for menor do que zero, ou seja, quando eu tiver um delta, esse delta aqui, quando eu tiver um delta que seja menor do que zero, negativo, vou colocar aqui, negativo. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Não existe raízes reais, tá? Deixa eu ver aqui. Tá feio essa letra, né? Pelo amor de Deus. Agora, raízes reais, beleza. Pronto. Aí vamos testar um exemplo agora. Já temos todas essas informações. A gente já consegue montar o nosso gráfico só com esse resumo aqui que a gente fez, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos resolver junto comigo. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Nós temos uma função do segundo grau completa. Ou seja, a gente pode usar aqui, nesse caso, Bhaskara. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer para resolver uma equação do segundo grau. Você vai separar os coeficientes A, B e C. Por que você vai separar? Para se tornar mais fácil na hora de fazer a substituição na fórmula de Bhaskara. Bora lá. Quanto vale o A? O A vale 2. B não é 4, é menos 4. E o C também não é 6, é menos 6, porque o sinal aqui tá negativo, tá? Vamos lá. Vamos fazer a fórmula de Bhaskara. Primeira coisa, delta. Porque se você fizer o delta der negativo, não existe raízes reais, você termina sua conta ali, foi para casa. Vamos lá. B ao quadrado, vamos repetir de novo. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta, então, vai ser B ao quadrado vai ser menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 6. Percebe aqui, ó, negativo, negativo. Então, esse valor vai ficar positivo. Olha só, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá 16 positivo. Menos com menos vai dar mais. Esse menos com esse também vai dar positivo. Então, só faça a conta novamente. Ah, professor, não entendi. Vamos lá, bem devagarinho. Menos com esse cara que é positivo, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. 48 mais 16 dá 64. Professor, não sei somar. Você coloca aqui e você soma agora, tá?
8 mais 6, 14, vai 1. 1 mais 4, 5 mais 1, 6. Pronto, resolvi o problema. Delta, então, é igual a 64. Pronto, terminei a primeira parte. Agora eu vou para a fórmula de Bhaskara, né? Que é o restante da fórmula, na verdade. Vou colocar aqui bem no cantinho pra gente, para organizar. Voltei agora o restante da fórmula. X, então, é menos B. Ó, menos da fórmula com o menos do coeficiente. Mais ou menos raiz de delta. Quanto vale delta? Vale 64. Sobre 2 vezes o A. O A não vale 2, então 2 vezes 2, 4. Certo? Vamos lá. Eu vou ter menos com menos aqui, mais x vai ser, então, 4, mais ou menos, raiz de 64, 8. 8 vezes 8, 64, então a raiz de 64 é 8. Sobre 4. Pronto, cheguei aqui, ó. Nesse local aqui que eu tô agora, eu vou terminar a minha questão. Por que eu vou terminar? Porque eu já vou achar minhas raízes. Já vou achar minhas raízes e já vou finalizar. Vamos lá. Deixar bem aqui separadinho. Vocês não se confundirem, nem eu. Tá bonitinho. Agora vamos lá. X, linha, que é a primeira raiz, vai ser 4 mais 8 sobre 4. X, duas linhas, vai ser... Por que x duas linhas? É a segunda raiz. Vai ser 4 também. Menos 8 sobre 4. Tá vendo como inverteu agora? Lá em cima era mais, aqui era mais e aqui é menos, porque tem um mais ou menos aqui, tá? Duas raízes. Vamos finalizar? Fazer direto aqui, ó. 4 mais 8, 12. 12 por 4, 3. Embaixo agora. 4 menos 8, que é o 8 tem o maior sinal, então vai ser negativo. Vai ser menos 4 sobre menos 4, menos 1. Pronto, você achou duas raízes aqui, ó. X' tá aqui, ó. E o x, duas linhas, tá aqui. Pronto, você já tem duas raízes. E agora, você tem que lembrar uma coisa que eu falei no começo da aula. Você lembra que eu falei que esse cara aqui corta o eixo Y na parte negativa ou positiva, dependendo do sinal dele? Então, vamos olhar. Vamos finalizar esse gráfico aqui, ó. Deixa eu agitar para vocês aqui para ficar melhor de vocês verem. Colocar aqui mais para cima. Pronto. Vamos lá. Vamos finalizar isso aqui. X e aqui 0. Primeiramente, as raízes. 3 e menos 1. Menos 1 é aqui, ó. Do lado negativo. Aqui. E o 3. Lado positivo, bem aqui, ó. Se você quiser, você pode colocar aqui, tá? Pra ficar mais bonitinho, tá? Mas o conceito é só já isso que eu quero agora no momento. Mas o gráfico você monta bonitinho. E, por último, a minha raiz ali, ó. Não é menos 6? O cara que corta o eixo Y. Menos 6. Pronto. Agora basta finalizar e montar a minha parábola. Vamos lá. Fazer esse fica bem retinho aqui. Bora ver. Olha só. Quase ficou reto. Pera aí. Peraí que eu sou bom de reta. Pronto. Tá aí. Fica mais ou menos assim. Finge que tá bonito, tá? O intuito é esse. Tá aí. Ficou melhor. Uma parábola. Pronto. Tendo essa parábola, você já terminou seu gráfico. E qualquer valor que você colocar na sua função, ele vai ter que dar um valor que pertence a essa parábola, tá? E a nossa parábola, como você pode ver, ela é o quê? Positiva, tá? Concavidade voltada para cima. Beleza? A gente vai voltar no final da aula aqui para fazer mais uma coisinha que eu quero falar para vocês, tá? Vamos lá. Eu já tenho aqui, ó, todo o meu gráfico aqui bonitinho já, só que ele falta uma coisa primordial no nosso gráfico. Eu acabei esquecendo de falar, mas vamos colocar aqui de novo, ó. Foi no espaço que sobrou aqui, ó. Colocar o cara que vai ficar no vértice.
O que seria vértice? O vértice é o ponto mínimo ou o ponto máximo da minha parábola. E é dada por duas relações aqui, ó, em que o x do vértice é o menos b sobre 2 vezes o a, e o y do vértice é o que? É o menos delta sobre 4 vezes o a, tá? É para obter o meu vértice, o meu x do vértice e y do vértice, tá? Que é o ponto mínimo ou máximo. Se for positiva aqui, nossa parábola, ela vai ser o ponto mínimo. Por que o ponto mínimo? Porque o ponto de máximo dela, o ponto limite dela, vai ser bem aqui mais ou menos, tá? Então, para a gente completar aqui nosso gráfico, a gente precisa ele, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer. X do vértice é menos b. O b não é menos 4, então menos com menos vai dar 4. Entenderam? Ó, menos b. Menos com menos, 4. 2 vezes o a. O a vale quanto? O a vale... Cadê? Tá aqui. Vale 2. 2 vezes o a, que é 2, 4. Então, 4 sobre 4, 1. Esse é o x do vértice. Vamos separar aqui. X do vértice. Agora o y do vértice. Y do vértice vai ser menos delta. Quanto deu o nosso delta? Nosso delta deu 64. Então, menos delta, ou seja, menos 64 vai lá para baixo. Menos 64 dividido por 4 vezes o a. O a não vale 2? Então vai dar 8. 64 dividido para 8 dá menos 8, né? Que é negativo. Então, menos 64 dividido para 8 dá menos 8. Pronto, eu obtive agora o y do vértice, que seria esses dois pontos. Deixa eu ajeitar aqui para a gente ficar bonitinho. Vou tratar de outra cor. Colocar aqui. Deu menos 8, ou seja, mais ou menos aqui, com o 1, que foi o x do vértice, ó. Esse cara aí vai ser o x do vértice, tá? X do vértice, y do vértice. E agora eu vou trazer minha parábola. Ficar mais bonitinha. Ó, ela alcança o ponto mínimo e ela volta, tá? A nossa parábola. Beleza, gente? Aí vamos ver outros exemplos agora pra gente ir completando. Opa, eu cheguei numa função do segundo grau, cujo coeficiente é o quê? Ele é 3. O coeficiente de A é 3. E ela é uma equação do segundo grau incompleta, tá? Ela é incompleta. Vamos lá. A fórmula de resultado dela, eu não preciso necessariamente usar Bhaskara. Por quê? Porque, nota-se, eu não tenho quem? O B. O B, ele é igual a 0 aqui, então eu não tenho ele. Então, eu posso igualar essa função a 0. 3x² menos 27 igual a 0. Posso passar esse cara para o outro lado, o menos 27. Ele vai dar o quê? Vai dar 3x² igual a 27. Passo 3 dividindo, estamos explicando aqui, ó. Eu passo dividindo, vai dar x² igual a 27 sobre 3. Vai dar x² igual a 9. O quadrado eu posso passar em forma de raiz, que é a operação inversa. E eu vou ter o quê? Eu vou ter que x é igual a mais ou menos raiz de 9. X é mais ou menos 3. Beleza? Tá aí minhas raízes. Essa foi bem mais fácil, né, de fazer. É 3. E esse cara, ó, menos 27, ele corta já o que? O eixo y. A gente já sabe disso. Então, lá no finalzinho do eixo, ele corta. Vou colocar aqui. Vamos colocar o menos 27. Ele corta o eixo lá embaixo. Vou colocar aqui de azul, né? Sair do padrão. Menos 27. E as minhas raízes, mais 3 e menos 3.
Pronto. E eu voltei à minha parábola, tá? E aqui você calcula o x do vértice, tá? E assim por diante. Isso aqui é só exemplo, você continua e vai dar certo também o x do vértice. Beleza? Então a gente fica por aqui. E até a próxima, gente. Se vocês quiserem comentar algumas coisas aí, colocar um assunto, colocar uma crítica, tá? Vocês podem comentar. E a gente fica até por aqui, tá bom? Beleza, gente? Até mais próximas aulas aí mais tarde.